Adoramos entender de gente, pois só assim conseguimos construir prédios tecnológicos e modernos por muitos anos, para que as pessoas vivam bem e felizes. Gostamos de dedicar enorme atenção aos detalhes, para oferecer diferenciais que combinem com o estilo de vida das pessoas. Este caminho tem dado certo e nós temos orgulho em dizer que milhares de famílias já vivem a experiência de morar num Patriani, uma marca que conquistou o mercado imobiliário brasileiro com seu jeito movido pelo futuro. Bem-vindo a Patriani. Conheça e siga todas as orientações de segurança no trabalho e evite riscos. Política de gestão integrada. Nosso compromisso vai além de entregar imóveis modernos e com alto padrão de qualidade. Em nossos canteiros de obras colocamos em prática medidas para a proteção do meio ambiente, como a redução de poluentes e ações sustentáveis. Siga sempre as orientações e ajude a reduzir o consumo dos recursos naturais, que cumprem a legislação e contribuem com a melhoria contínua do nosso sistema de gestão. Funcionamento e acesso à obra. O horário de entrada dos funcionários é às 7 horas, sendo proibida a entrada usando chinelos no canteiro de obras. Para visitantes, o acesso só será permitido após autorização do engenheiro responsável pela obra, com cadastro realizado na portaria e liberação. O acesso de trabalhadores só será permitido com a liberação prévia do técnico de segurança da obra e após conferência de documentação obrigatória inicial, com liberação na catraca através de leitura biométrica facial. Se o cadastro do trabalhador estiver bloqueado, deve procurar imediatamente o administrativo ou o técnico de segurança do trabalho da obra. O trabalhador deverá registrar o ponto diariamente. Só é permitido o acesso de trabalhadores usando EPIs adequados nos canteiros de obra. Não é permitido o uso de uniforme em más condições. Manter limpo e conservar seus EPIs é dever diário de todo trabalhador. Lembramos que para ter acesso à obra é obrigatório o treinamento de NR18 e antes do início das atividades deve ser emitida uma APR. A APR é emitida pela equipe de segurança da empresa que está prestando o serviço e pelas equipes de trabalho com o objetivo de identificar os riscos envolvidos nas atividades e as medidas preventivas definindo quais EPIs e EPCs deverão ser utilizados para evitar incidentes e acidentes. A utilização dos EPIs é de uso obrigatório, por isso fique atento e nunca improvise. Se tiver qualquer problema que impeça o uso, procure o seu encarregado e solicite a substituição imediata. No canteiro de obras é proibido o uso dos seguintes itens: fone de ouvido, bermuda, camisa cavada, chapéu, chinelos, calçado de salto, saia e adornos. Convivência. O refeitório deve ser usado para o café da manhã, almoço e café da tarde. Só pessoas autorizadas podem ligar a estufa. Siga algumas regras básicas como lavar as mãos antes das refeições. Manter o ambiente limpo e organizado, jogando no lixo o que não consumir. Respeite os horários estabelecidos pela obra, principalmente quando houver turno de almoço. É proibido tomar refeição fora do refeitório e fumar em locais fechados. Ajude a manter banheiros limpos e organizados. Não jogue papel no vaso ou no chão. Use a lixeira. Acione a descarga e lave sempre as mãos. Economize água e feche bem as torneiras. Nunca urine fora dos banheiros. No vestiário, tranque seu armário com cadeado. Não guarde pertences de valor, pois a empresa não se responsabiliza em casos de furtos. Todos os pertences devem ser guardados no armário, sendo proibido o armazenamento de alimentos. Diálogos de segurança do trabalho. Os diálogos de segurança são realizados sempre no início do expediente. Quando entrar na obra, verifique com o técnico de segurança do trabalho da obra os dias da semana em que ocorrerão. A participação de todos os funcionários é obrigatória e a lista deve ser assinada para garantir sua participação. Antes do início das atividades, nos canteiros de obra realize sempre a análise preliminar de riscos das tarefas junto com o técnico de segurança do trabalho da obra para todas as atividades.
O trabalhador tem o direito de recusa ao trabalho em caso de situação de risco grave ou iminente a um ou mais trabalhadores. Caso isso ocorra, deve comunicar imediatamente o técnico de segurança do trabalho, ou encarregado direto, ou mestre de obras para que avaliem. Só depois de serem tomadas as ações necessárias, a atividade poderá reiniciar. Algumas atividades específicas, como trabalhos em espaços confinados, trabalhos com cadeira suspensa, andaimes suspensos, guindastes, serviços em postos de elevadores, calçadas, impermeabilização e montagem de equipamentos ou atividades não rotineiras necessitam da abertura da permissão de trabalho pelo técnico de segurança da obra, para autorização do início dos trabalhos. O setor de segurança do trabalho da obra irá autorizar ou não as atividades em dias de chuva. Fique sempre atento às condições de segurança do ambiente de trabalho. EPI, equipamentos de proteção individual. É fundamental conhecer os equipamentos de proteção individual e quando devem ser utilizados. Capacete com jugular. Protege contra impactos de objetos sobre o crânio, e seu uso com jugular é obrigatório em qualquer setor dentro do canteiro de obra. Protetor auricular. Uso obrigatório onde houver ruído de máquinas e equipamentos. Óculos de proteção. Protege os olhos contra a projeção de partículas, poeira, luz intensa, radiações ultravioleta e infravermelho. Utilize a máscara respiratória PFF de acordo com as suas funções e máscara com filtro cartucho para proteção contra gases e vapores. O uso do cinto de segurança tipo paraquedista, com talabarte duplo e ABS, é obrigatório em trabalhos em altura. É obrigatório o treinamento de NR35 para todas as atividades com risco de trabalho em altura. Use sempre luvas quando houver o risco de material perfuro cortante ou químico. Botina com biqueira protege contra impactos em quedas e previne perfurações de objetos perfuro cortantes e seu uso é obrigatório em toda a obra. Proibido o uso de biqueira de aço. Protetor solar. A utilização de protetor solar protege contra a radiação UVA e UVB vindas do sol, que podem causar câncer de pele. Creme de proteção para as mãos. Funciona como uma luva química, protegendo contra agentes que ressecam e danificam a pele. Cabe ao trabalhador guardar e conservar seus EPIs. Se os equipamentos estiverem impróprios para uso, comunique imediatamente ao empregador para que a substituição seja feita. É responsabilidade da empresa contratada fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e que esteja dentro dos padrões de qualidade aprovados pelo órgão nacional competente. Substituir imediatamente o EPI quando necessário. Exigir o uso, orientar e treinar o trabalhador quanto à sua utilização e conservação. Escadas. As escadas utilizadas necessitam obedecer todas as normas regulamentadoras vigentes. Fique sempre atento às normas e use corretamente. Escadas de mão. Ao utilizar, cuidado com janelas e vãos. Use com segurança. Escadas de abrir dupla. Deve ser provida de dobradiças com afastadores e limitadores de abertura com sistema anti-beliscão, que evite lesão na mão do trabalhador. Os limitadores de abertura deverão estar totalmente abertos quando a escada estiver em uso. Escavações com mais de 1,25 m de profundidade devem ter escadas em locais estratégicos, que permitam a saída rápida dos trabalhadores em casos de emergência. O material retirado das escavações deve ser depositado a uma distância segura, que garantam a estabilização dos taludes. A escavação manual de tubulões só é permitida com a utilização de camisas de proteção. O responsável técnico deve sempre buscar a adoção de técnicas responsáveis em todos os casos de escavações. EPC, equipamento de proteção coletiva. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou projeção de materiais. Todos são responsáveis pela conservação dos EPCs, devendo respeitar as áreas isoladas. Proibido a remoção de EPC sem autorização prévia, não importando a urgência da atividade. Caso a retirada seja autorizada, depois de finalizar o serviço, o EPC deve ser imediatamente recolocado pela mesma pessoa quando finalizado o serviço. A retirada da proteção coletiva sem autorização é considerada falta grave, cabendo punição. Sinalização de segurança.
Todas as áreas de risco devem ser sinalizadas e isoladas, sendo proibida a entrada sem a devida autorização da segurança do trabalho. Trabalhos externos, fora da obra, devem ser sinalizados com placas de aviso e isolados. Todos devem respeitar as sinalizações de segurança, fique sempre atento, e utilize caminhos seguros e galerias de acesso. Trabalhos em altura devem respeitar os seguintes itens de segurança. Análise preliminar de risco. Obrigatório o treinamento na NR35. Permissão de trabalho pelo técnico de segurança do trabalho da obra ou encarregado. Utilização de proteção coletiva. Uso do cinto de segurança do tipo paraquedista com talabarte ancorado ao sistema de linha de vida ou ponto de ancoragem. Se a ancoragem do cinto de segurança for realizada fora do sistema de linha de vida, o ponto de ancoragem deve ser validado pelo técnico de segurança da obra ou pelo encarregado, ou pela engenharia. Serviços em espaços confinados. Trabalhos em espaços confinados exigem os seguintes cuidados e obrigações. Análise das condições de trabalho. Obrigatório o treinamento na NR33. Emissão de permissão de trabalho pelo técnico de segurança do trabalho da obra. Medição de gases. Uso de cinto de segurança com sistema de resgate. Presença de um supervisor durante a realização dos trabalhos. Serviços e instalações em eletricidade. Serviços e instalações em eletricidade são exigidos. Treinamento NR10 para eletricistas e auxiliares. Profissional capacitado e autorizado para realizar quaisquer trabalhos em instalações elétricas. É proibido improvisações. Ligações em tomadas devem ser feitas sempre através de plugs. Extensões devem ter cabo duplamente isolado, suspensas e sem contato com água. Equipamentos com carcaça metálica e quadros devem ser aterrados, quadros devem estar desobstruídos. Máquinas e equipamentos. Somente pessoas capacitadas e autorizadas podem operar máquinas e equipamentos. Equipamentos passam por inspeção na entrada e reinspeção mensal, com comprovação através de selo de segurança. Deve ser realizado checklist diário de máquinas pelo responsável pela operação. Devem atender a NR12. Serra de bancada. A serra de bancada deve ser mantida trancada e utilizada apenas por operador qualificado, habilitado e autorizado. Deve possuir extintor de incêndio tipo ABC no local. Possuir aterramento. Passar por checklist diário. O local deve ser limpo e organizado, separando o material de uso e de descarte em local apropriado. Para serrar peças pequenas é obrigatório o uso de dispositivo empurrador. Para a operação da serra, a coifa deve ser utilizada sempre abaixada. Lembre-se sempre de portar corretamente os EPIs: botina, capacete, protetor auricular, avental, protetor facial, máscara. Betoneira e argamassadeira. Deve ser utilizada apenas por operador qualificado, habilitado e autorizado. Possuir extintor de incêndio próximo. Possuir aterramento. Realizar checklist diário. Manter o local limpo e organizado, sendo proibido deixar restos de materiais. Ao executar a limpeza, o equipamento deverá estar desligado. Verifique o sistema de segurança. Qualquer irregularidade, desligue o equipamento da tomada e comunique o departamento de segurança. Verifique o botão de emergência. Grua. Somente o sinaleiro é qualificado e autorizado a realizar amarração de cargas para içamento. Somente o operador da grua é qualificado e autorizado a operar o equipamento. O operador da grua tem autonomia para parar a operação do equipamento, caso as condições climáticas ofereçam risco à operação. É proibido ultrapassar os limites de áreas isoladas e transitar abaixo da movimentação de cargas pela grua. Elevador cremalheira. Somente o operador da cremalheira é qualificado e autorizado para a operação do equipamento. Proibida a operação do equipamento com sensores de alçapão e cancelas fora de funcionamento ou bipassados. Proibida a operação do equipamento em pavimentos sem a presença da cancela instalada e interligada aos sensores. Andaime suspenso e cadeira suspensa. O trabalhador deve estar usando cinto de segurança com trava-quedas fixado na linha de vida independente.
Ancoragens e linha de vida devem ser validadas pelo técnico de segurança da obra ou pelo líder direto, e o trabalho deve ser autorizado com a emissão de uma permissão de trabalho. Os trabalhos devem ser paralisados em condições climáticas de vento e chuva. Amarrar o balancim é obrigatório nos intervalos e no fim do expediente. Áreas abaixo de andaimes e cadeiras suspensas devem ser sempre isoladas, e o acesso não autorizado a estas áreas pode resultar em consequências graves. Os balancins, a estrutura de fixação e os cabos devem ser vistoriados diariamente e registrados no checklist. Carregamento manual de objetos pesados. Utilize sempre carros manuais ou máquinas para carregamento de materiais ou objetos. Se o carregamento manual for necessário, peça ajuda e trabalhe sempre em pares no mesmo ponto, para a divisão da carga e evitar sobrepeso. Proteção contra incêndio. Verifique sempre a presença de extintores de incêndio nas máquinas e equipamentos e utilize conforme a classe de incêndio. Classe A, sólidos como madeira, papel e tecido. Classe B, inflamáveis como gasolina e álcool. Classe C, equipamentos elétricos, como equipamentos e redes elétricas. Classe D, ligas metálicas e materiais combustíveis metálicos, como magnésio e sódio. Manter o equipamento livre de obstáculos. Regras importantes. Algumas regras definem nossas práticas de segurança do trabalho, e devem ser seguidas à risca por todos os trabalhadores dentro dos canteiros de obras. São elas: utilizar todos os EPIs necessários à atividade e de forma correta. Utilizar o cinto de segurança para todas as atividades com risco de trabalho em altura. É proibido a operação de equipamentos reprovados e sem autorização, e não habilitados. Manter os ambientes limpos, organizados e nas gesformas retirar os pregos. Use sempre os EPCs como indicado, sendo proibida a retirada dos mesmos sem autorização. É proibido entrar em área que esteja isolada. Realize atividade somente quando estiver orientado, qualificado e autorizado. Dentro do canteiro de obras é proibido utilizar ou trabalhar sob efeito de drogas ilícitas ou álcool. O descumprimento das regras resultará em consequências imediatas, incluindo advertência, suspensão ou desligamento permanente do funcionário. Comunicado de acidente ou incidente do trabalho. Incidentes e acidentes devem ser comunicados por qualquer colaborador, próprio ou terceirizado. Em caso de incidente ou acidente, comunique o técnico de segurança da obra imediatamente, para que todas as medidas necessárias sejam providenciadas. Na ausência, procure a equipe de engenharia presente na obra. Se houver a necessidade de encaminhamento para uma unidade de saúde de atendimento à urgência e emergência, alguém da equipe deve acompanhar a ocorrência. Segurança é uma prioridade em todas as nossas atividades. É nosso compromisso garantir um ambiente de trabalho seguro para todos os colaboradores e terceirizados. Cada ação conta. Fique sempre atento. Segurança é um compromisso diário e coletivo. Bom trabalho a todos!